Seleção está de volta. A CBF divulgou hoje, acho que o vídeo mais aguardado, né, do Campeonato Brasileiro até o momento. A opinião dela, da sua comissão de arbitragem, para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Entre os comentaristas de arbitragem, PC, o Sálvio, foi unânime. Rapaziada, o que está acontecendo com o Vasco é um absurdo, rapaziada. 2015, 2021, agora 2023, uma roubalheira tremenda com o Vasco. Saiu o comentarista lá, né, de arbitragem do VAR na CBF. Eles fizeram a análise dele erroneamente, foram contra todos os outros árbitros. Também são comentaristas em diversas redes de televisão, né, como vários outros programas que nem a gente vai assistir do Sport TV. Todos eles estão de acordo com o gol foi mal anulado. E você pode acompanhar aí, vamos ver aí na íntegra o que os caras lá da CBF falaram e vamos ver a resposta aí do pessoal do Seleção Sport TV, o André Rizek, o PC de Oliveira comentou aí sobre o gol que o juiz tiraram do Vasco. Vamos lá, confere aí comigo aí. Que houve um erro ali do VAR. Foi considerado, inclusive, pelos nossos especialistas, um erro básico, né? Vamos ver o que a CBF opinou do que aconteceu domingo no Allianz Parque. Foi pro fundo. Passa limpo. Segue. Tranquilo, segue. Atenção, bota na área, bota na área. Sim. Isso, pode descer. Pode vai no gol, vai no gol. Segue. 99 em posição. Gol. Gol. Tem um app de impedimento na bola que vai pra área, tá? Tá. Escutou? Gol registrado. Pode deixar. Ele falou de um Do possível número 99. Pode passar. Ok. Ok, vamos checar isso aqui, vamos checar. Visualmente legal. Tô na comemoração aqui, tá? É, isso. Ok. Tem um possível impedimento aqui. Quero ver se ele participa dessa jogada. Tá lá. Isso, vamos. Ok. Ele que cabeceia. Tem que olhar ele. Ok. Ok. Ó, segue. Tá na Depois fase de uma ataque. possível mão aqui Sim. na Tem que saída tá da na área, tá, Igor? Vamos ver essa possível impedimento. Isso. Ok. Pode ir lá, calibra lá pra mim. Vai, Gatti, vamos. Estamos Vamos. checando o Pode possível correr. impedimento, ok? Quero ver Vamos quem- checar o quem- possível impedimento. Quem cabeceia? Tranquilo. Pode- Tem tempo. Vai seguir? Pode seguir. Quero ver se ele participa. Ele cabeceou. Ele cabeceia. Ele Tá. cabeceou. Pode calibrar lá pra mim. Ok. Vamos precisar Vamos passar ali, dar, ok? Não, tira só na pelota. Mais um. Mais um. Menos um. Menos um. Mais um. Esse é o ponto. Ok. Dá um zoom pra mim. Ok. Vai ser o Checando ombro o possível dele, impedimento, a segura pra ponta- mim, tá? Ponta do pé dele aqui no meio das No início, na origem. Isso mesmo, ok. Esse ponto aí. Não, possível impedimento não. Possível impedimento não. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando Ok. linha. Baixa a base. Vai ser o pé Quer que abra o checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Aqui mesmo. Ok, Pé essa é a dele. base e o ombro tá Isso. correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok, É o pé dele mesmo, só no pé dele. ok. Abaixa a base. A base pode baixar, que o pé tá no Aí, chão. O pé não tá no chão. Ok, Isso. pra direita, aí mesmo. Aqui? E um pé de direita. Aí, pode marcar aí. Tem que traçar. É no pé dele, tá. Pode colocar aqui. Calma que tem um software. O software pode ficar tranquilo, tá? O pé Não dele precisa aqui. estar, tá? O pé dele aqui. Não, Isso. Tem que- Pé branco aí. Isso. Pra direita. calma. Baixa a base. Calma, mas... Aí. Aqui? Posso Isso, marcar? pé dele. Pode Isso. Depois solta o lance todo, tá? Igor? Solta Ok. Isso. Posso confirmar? Pode confirmar. O impedimento, coloca Tranquilo. o pipe. Ok. O pipe. Opa. O pipe. Coloca o pipe. Depois solta o lance Tranquilo. todo, tá? Tá, ok. Isso. Coloca o pipe pra cá. Ok. Agora lá. Olha aqui! Dá um zoom. Zoom. Agora solta o lance. Solta o lance. Olha aqui! Solta o lance todo Por agora. favor, isso não. Não. Ele cabeceia. Por favor, não. Lá, por favor. Ok. Pra você! Volta pra ele. Pra você! Ok. Pra você! Isso não! Ok. Isso não! Depois volta, tá Isso. dentro. A da imagem é pista. clara, Isso, vamos. isso. Seguimos. Impedimento. Olha lá. Sérgio, vamos. Ô, Campo deu gol, tá, Igor? Igor! Decisão factual. Impedimento. O jogador cabeceia a bola e participando da jogada, ok? Aqui a gente tem a participação do jogador efetiva que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere Ele no tem o, jogo. o pezinho que a gente viu aqui, a Isso. construção da linha, É. uma parte do pé dele é impedido, Impedido. certo? E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto 1. Ponto 2, vai, deixa seguir. Vamos lá. A gente tem a salvada Salvada. de um jogador que não caracteriza aqui
a posse da bola da defesa. Perfeito. Certo? Continua em APP. Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP, daquela primeira ação dele. Né? E aí ele vai tentar cruzar a bola e a bola vai para um defensor, né? Para um defensor que quer o que esse defensor? O que ele quer? Ele o que quer ele quer realizar? Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola dali. Ele está sob pressão ou não está sob pressão para retirar essa bola dali? Claro que ele está sob pressão. Primeiramente, até porque um jogador, se ele domina a bola aqui, esse jogador vai para cima dele. Ele sofreu combate. Claro, ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com perigo de gol, porque ele está muito perto do gol. Okay. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. E pelo local do campo que ele está. E ele vai afastar, ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pélix, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola, digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Sim. Isso já não encerraria a APP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Porque ele tira sob pressão, eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola, para um pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois, e cada um pode responder como queira, né? Uhum. Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão. Quando ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né? Intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, né? Ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso, porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Bom, Paulo César Oliveira está conosco. PC, tudo bem? Ontem você opinou que o gol foi mal anulado, que o toque do Richard Rios origina uma outra jogada. Agora a gente tem o ponto de vista da CBF, né, a versão oficial da entidade que comanda o futebol brasileiro. Você muda de opinião? O que você achou do vídeo divulgado pela CBF, PC? Bem-vindo ao Seleção. Olá, Rizek. Boa tarde para você, para Renata, para o Nino. Quem mais está com a gente? Desculpa. PC. Seu xará. Meu xará, PC e todo mundo que está acompanhando a gente no Seleção. Muito obrigado pelo espaço, Rizek, por ter me convidado para participar hoje novamente. Assim como nós comentamos ontem, existia realmente uma expectativa muito grande da divulgação dos áudios, para a gente entender qual foi o procedimento na cabine do VAR. E na liberação desses áudios, Rizek e amigos, para mim ficou muito claro que o foco da análise foi na posição do Verratti, que de acordo com a computação gráfica ele estava em posição de impedimento e participou efetivamente da jogada no primeiro momento. A análise da ação do Richard Rios foi superficial. Só no final, depois que eles confirmaram a posição do Verratti com a computação gráfica, que analisaram a jogada como um todo, simplesmente um dos integrantes da cabine do VAR falou, olha, está dentro da APP, e confirmou o impedimento, mas não fizeram, no meu ponto de vista, uma análise da ação do Richard Rios. Essa análise foi feita hoje pela comissão de arbitragem, e aqui eu gostaria de reiterar o meu respeito à comissão de arbitragem, ao Wilson Seneme, ao Péricles Bassols, ao Juliano Bozano, que são pessoas sérias, mas todas as vezes que eles divulgam esse material às terças-feiras, eles insistem em desqualificar os comentaristas de arbitragem. Eles se colocam como os verdadeiros donos da regra do jogo. Então, ao mesmo tempo que eu respeito, porque são pessoas sérias, eu faço a minha crítica aqui porque também estão se colocando sempre com uma prepotência muito grande. No meu ponto de vista, o gol foi mal anulado. Pressão, quem sofre pressão na saída de bola são os defensores que jogam das equipes do Fernando Diniz. Aí sim é a pressão, né? Aquele tiro de meta dentro da área, que o torcedor do Fluminense fica ali, né, arrepiado quando o Fábio sai jogando. A ação do Richard Rios, a gente repara que ele está completamente livre, sem nenhuma pressão,
E essa bola, na minha visão, no entendimento de futebol, ela não está nos arredores da área. Primeiro é uma ação deliberada, essa bola ela vai na intermediária para aí sim ser dominada pelo Paulinho. Então eu considero sim como uma nova jogada, uma nova fase de ataque a partir do domínio do Paulinho. Essa bola foi chutada assim, ele teve posse da bola, do Richard Rios, porque ele tem uma ação deliberada, ele tem uma ação controlada. Percebe o jogador do Vasco que está próximo a ele, sai correndo de dentro da área, mas em nenhum momento tem uma pressão. Ele não é uma bola que vem forte, que chega de maneira inesperada. Ele tem um controle absoluto, tem sim a posse da bola, tira essa bola, afasta a bola da área e deu azar dessa bola ter sido dominada pelo Paulinho, que está bem distante, olha só. O Paulinho está na intermediária do campo, não está nos arredores da área, como foi colocado pela comissão de arbitragem, e aí saiu o gol, que para mim é uma nova jogada, gol absolutamente legal, e eu discordo totalmente da análise da comissão de arbitragem, mantenho o meu respeito, mas faço crítica aqui à prepotência que eles sempre colocam na análise, desqualificando o trabalho dos comentaristas como um todo. PC, eu fui procurar nas redes sociais a manifestação de outros ex-árbitros que atualmente são comentaristas, e eles estão em uníssono com você. É o caso do Salvo Espínola, que no Twitter opinou que a CBF está criando um precedente muito perigoso, porque ela está, na opinião dele, inventando algo que não existe no jogo real. A CBF está redesenhando o que é fase de jogo, na opinião dela. A Renata Ruel, que trabalha na ESPN, vai na mesma linha. E eu queria dar uma opinião aqui. Eu raras vezes vi um descasamento tão grande entre algo que se fala e algo que está nas imagens. Imagem e áudio. Porque quando a gente mostra ali o lance e a CBF entende que o Richard Rios está pressionado, eu não vejo pressão nenhuma. Então a minha conclusão sobre isso, respeitando o ponto de vista divergente, mas do qual eu discordo radicalmente, eu não vejo pressão nenhuma em cima do Richard Rios ali, o que eu acho que o problema que a gente tem é que os profissionais da arbitragem brasileira na CBF podem saber tudo de protocolo, entender tudo de protocolo, mas eles conhecem muito pouco do jogo. E para você apitar jogo de futebol e comandar uma arbitragem, você não pode só conhecer do que está no papel, você tem que conhecer do jogo também. E do jogo eu não vejo ninguém opinando que o Richard Rios está pressionado. Só os profissionais da CBF, respeito, mas só eles, de todo mundo que se manifestou, opinaram que o Richard Rios está pressionado nesse lance e não é uma nova fase de jogo. Na ânsia de justificar o erro, que na visão deles foi um acerto, eles simplesmente esgrimaram com a imagem. Porque o Richard Rios, ele tinha ali a opção de dar esse chute, como ele deu, ele tinha a opção, fosse ele até um outro tipo de jogador, mais seguro, de dominar essa bola e tentar dar um passe para algum companheiro mais bem colocado próximo a ele. Porque não havia pressão. Então não tem como mudar o significado das palavras. Pressão é quando um jogador, ao receber essa bola, já tem um companheiro, um adversário ali, dificultando os seus movimentos, o induzindo ao erro. E dá um medo de que nas próximas decisões exatamente. E aí o VAR cria-se uma vai armadilha. voltar 300 lances antes do gol, Cria-se cara. uma armadilha porque os outros clubes, as outras comissões técnicas estão olhando e falando assim, bom, então isso é pressão e o local onde está o Paulinho sequer é o último terço do campo, que é uma palavra muito usada hoje na nova terminologia do futebol. O Paulinho está quase que próximo à linha do meio de campo, intermediária, como bem definiu o Paulo César. E aí, na ânsia de querer justificar a defesa da decisão, tropeça-se no significado das palavras, dizendo que o Richard Rios estava pressionado, não estava, briga-se com a imagem e tenta se desqualificar quem apresenta opiniões diferentes, só porque entende que a opinião que reina lá no departamento é a opinião que tem que vigorar sempre. Opiniões de Lina e Renata para a gente fechar no pique esse tema? Acho que todos nós concordamos que o jogador do Vasco estava impedido e que esse impedimento deveria ter sido marcado dentro de campo e, portanto, o gol do Vasco deveria ter sido anulado naquele momento. Depois não. Não haveria o gol, né?
Não haveria o gol. Depois, não. A ideia de pressão sobre o jogador Como que reinicia também a jogada que origina o gol do Palmeiras teve uma falta invertida, mas segue o jogo. Sim, isso é do jogo. A gente lamenta que isso não tenha sido marcado dentro de campo. Mas depois não, tem pressão nenhuma. Começa uma nova jogada claramente. Renata? E eu, como narradora, fico tensa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os parâmetros e as referências do que vai acontecer para os próximos jogos, né? Porque quando acontece no jogo ali, a gente analisa o lance, enfim. Mas com todas essas modificações que estão acontecendo, a gente fica com medo. Tá certo. Mas você em casa tire suas conclusões. A gente aqui, de forma unânime, discordou do que a CBF opinou. E você em casa tire as suas conclusões. PC, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço a você e até a próxima, PC. Abraço, Rizek, abraço a todos. Muito obrigado pelo espaço.